Eu preferia o contrário, eu preferia não ter razão e que as coisas acontecessem. Mas vem sucessivamente. O abastecimento de água, quando há 12 anos atrás, nós fomos para a rua sozinho. Fomos para a rua pela água, fomos para a rua pelo esgoto, vamos para a rua de todas as formas, pela segurança pública, pela saúde pública, no caso do hemodiálise, e os fatos vêm, de certa forma, no rastro da história, provando que, infelizmente, a gente estava certo. Eu preferia não ter razão e que as coisas acontecessem de forma mais natural. Mas os fatos estão provando. Dia a dia, os bastiões vão caindo, a sociedade vai se convencendo de que aqui se planejou com muita seriedade o futuro de Brumado. Como é o código de obra que o futuro também vai mostrar, né? Eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, eu acredito que a gente precisa ter fé para acreditar que o futuro vai acontecer, ele vai ter que chegar a nós de qualquer forma. Por tudo isso que está acontecendo, nós pegamos Brumado há 12 anos atrás, desacreditado, uma cidade a caminho de acabar. É uma cidade proibida, é uma cidade que as pessoas evitavam, ninguém queria morar aqui, as pessoas preferiam morar fora, ninguém se hospedava em Brumado. O vibrião colérico graçava em Brumado, houve morte em pessoas em Brumado. Lutamos pela água, lutamos pela saúde pública, lutamos pela educação de qualidade e sempre existiu esse tipo de resistência. A cadeia pública é um caso bem chocante. E a história vai mostrar também. Está aí essa construção dessa casa ali, um loteamento chamado loteamento Caires, aprovado em governos anteriores ao meu. Quem aprovou, não tenho de memória quem foi o prefeito, ele ignorou o próprio código de postura incipiente que existe em Brumado, que nós queríamos reformular e crescer, fazê-lo crescer à altura da modernidade dos tempos. Esse código ultrapassado já previa naquela época a colocação das guias como condição para que o prefeito aprovasse o loteamento. Mesmo assim foi aprovado sem as guias. Quando nós assumimos a prefeitura, no entorno da Câmara, as fezes humanas sobrenadavam em época de chuva. Nós fizemos um sistema separador naquela área ali, onde fizemos esgotamento sanitário apenas do que é esgoto sanitário, em tubulação de 30, de 40 centímetros. Fizemos em paralelo uma tubulação de 1 metro de diâmetro, que pega todas aquelas águas que passam perto da Câmara. A Agberto é vereador, sabe disso, o volume de água que passa naquela região ali, naquela praça antiga, Praça Bias Azevedo, e que demanda a direção da Márcia, passando por essas ruas desse loteamento. Lá de junto da Márcia, inclusive, tem bocas de lobos grandes que não tem mau cheiro, porque comprova que fizemos um sistema separador, lá não existe esgoto misturado com água de chuva. Posteriormente, conseguimos recursos com o governo federal, o estadual, não me lembro qual foi os 2 convênios, para fazer o calçamento da rua. Para calçar a rua, precisamos colocar as guias. Para colocar as guias, buscamos o projeto aprovado pelo meu antecessor, ou não sei quem foi o antecessor, se foi o imediato ou anterior, e fizemos a ocupação do solo urbano de acordo com o loteamento aprovado. Loteamento Caires, portaria, decreto, tudo isso estabelecido, não por mim. Segui absolutamente o decreto. E, para surpresa nossa, quando as guias foram ser colocadas conforme o projeto aprovado pelo meu antecessor, estava lá uma casa. Não tinha uma pedra no caminho, tinha uma casa no caminho. Paramos de um lado e outro e notificamos em 2009. Eu tenho aqui a notificação de 2009. Notificamos o morador. Fizemos tudo o que preconiza a lei. Primeiro notificar, depois embargar, depois demolir. Só seguimos a lei. Tá certo? Finalmente a obra está inconclusa. O calçamento está inconcluso porque tem uma casa no meio do caminho. Agora, fizemos então as devidas ações que o Poder de Polícia do município nos concede. Tivemos a coragem de assumir, porque eu me considero um herói. Porque herói não é quem vence batalha. O povo de Brumado é que perdeu 2 batalhas na Câmara esses dias. Eu me considero um herói porque eu faço o que tem que ser feito e assumo as consequências. Isso é heroísmo. Vencer batalha não é heroísmo, não, necessariamente não. Vencer batalha pode ser um ato até de fortuito. Agora, assumir, fazer o que tem que ser feito e assumir as consequências, isso é heroísmo do dia a dia. E isso nós fazemos aqui todos os dias, durante 8 anos. Então, a história vai fazer justiça. Eu não espero justiça de quem tem interesses menores, quer seja fisiológico, quer seja políticos.
Eu não tenho preocupação com isso. Eu tenho preocupação com a história. E a história vai fazer justiça. Porque o loteamento não foi aprovado por mim, eu simplesmente fui lá implantá-lo e dar ao povo o direito que o povo tem, que é pavimentação, esgotamento sanitário e pluvial. Foi isso que eu fiz. Os empecilhos que vêm depois, paciência, a história vai corrigir. A opinião pública foi levada a pensar o mesmo que está pensando hoje, com relação ao código de postura, com relação ao centro industrial, por sinal é outra balela, fruto da ignorância. O CIB não caiu, ninguém derrubou o CIB, a lei do CIB continua. O que foi impedido foi o código de postura, que tentaram torcer o código de postura de forma a prejudicar o CIB. Então não saiu nem uma coisa nem outra. O CIB continua em termos de lei, a menos que alguém revogue. A lei do CIB continua, a área do CIB continua lá, da mesma forma. Agora, quando eu me refiro à segurança, é porque esse fato bate na pele de todo mundo está sentindo aí o problema da insegurança na cidade. Isso é um fato que ninguém pode negar e todo mundo, ninguém pode desconhecer que isso foi uma bandeira nossa de quantos e quantos anos, né? Disseram o que disseram e os fatos provam o contrário. Ia ter razão? Infelizmente estou tendo. Eu analiso com muita preocupação, porque as pessoas que refutaram a nossa ideia de segurança naquela época através de um presídio embrumado, hoje estão querendo empunhar essa bandeira. Eu fico feliz quando eu vejo um juiz como o atual juiz de Brumado, e ele tem demonstrado claramente o que Brumado perdeu pelo não ter tido sucesso no nosso projeto. Ele deixa muito claro que só quem perdeu foi a sociedade brumadense, na medida em que não acatou aquele projeto nosso. Porque ele, como juiz, vive a realidade que nós antevemos algum tempo atrás. É aquela história em que um sujeito fala, o homem aponta para a estrela, o imbecil para a ponta do dedo. Eu quero ver a estrela. O povo tem o governo que merece. O povo tem as consequências do governo que merece. Se existir um movimento local por uma pessoa legitimamente conduzida pelo próprio povo, no sentido de trazer essa melhoria, e não houve sensibilidade da população nesse sentido, ela é co-participante disso, né? Mas eu digo que os agentes políticos são os mais responsáveis, porque eles são capazes justamente de mudar a opinião pública. Graças a Deus, o que eles são capazes de fazer é uma coisa que só acontece momentaneamente. Eles podem movimentar a massa, não o povo, porque a massa se deixa levar pela coisa do momento. O povo, no dia a dia, nas noites, nas vigílias, em casa, o marido, a mulher, o namorado, a namorada, o amigo, esses é que são o povo, que vão refletir, vão comparar e vão fazer justiça à história. E vão ver que quando nós lutamos, nós estávamos certos. Como eles estavam, quando fomos para a rua, pedir água para o Brumado e ficamos sozinhos. Quando fomos para a rua, novamente pedir justiça, pedir esgotamento sanitário, pedir tudo isso e ficamos sozinhos. Mas nós não, em nenhum momento nos bate a menor dúvida ou desânimo da nossa luta.